A mulher vai sair, ela olha no espelho, aí ela vê que tem uns 3, 4 bob lá pendurado no cabelo dela. Ela olha no espelho, ela vê aqueles bob. Aí ela pensa, eu tô na graça, eu vou trabalhar assim mesmo, não tô nem aí se as pessoas vão olhar. É isso que ela faz? Não. Ela olhou no espelho e falou, um bob, 2 bob, 3 bob. Ela vai tirar, vai se arrumar e depois ela vai sair. O espelho justificou ela? O espelho moldou ela? O espelho deixou ela mais bonita? Não. O espelho mostrou, você está com um bob na cabeça. A lei é a mesma coisa. A pessoa olha para a lei como um espelho. Você está errado aqui. Me fizeram esta pergunta. Quer dizer então que para sermos aceitos, precisamos seguir a lei do Antigo Testamento? E o que a Bíblia fala em Romanos capítulo 3, versículo 28? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Eu achei muito boa essa pergunta, respondi, mas eu gostei tanto da pergunta que esse é o tema de hoje. Shabbat Shalom, estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e hoje nós vamos trazer então essa resposta. A pergunta eu gostei muito dela. Quer dizer então que para sermos aceitos precisamos seguir a lei do Antigo Testamento? Essa é a primeira pergunta. Aí vem a segunda. E o que a Bíblia fala em Romanos capítulo 3, versículo 28? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. O que acontece? Veja só, nós infelizmente recebemos uma educação religiosa contrária à Torá. De berço nós aprendemos que a lei de Deus foi abolida, porque Deus é bom, porque Jesus pagou o preço por nós e nós estamos na graça e não precisamos fazer mais nada, só esperar Jesus voltar. Né? Só esperar Jesus voltar e fugir dos pecados mais grotescos, né? E os pecados mais grotescos que nós fugimos, você pode ver que a tábua da lei, as tábuas da lei são duas. Quando Jesus ou quando Yeshua ele foi perguntado qual era o principal mandamento, ele resumiu todos os mandamentos em 2. Mas ele não disse que eram só 2. Ele disse que daqueles 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. E como que ele dividiu os 2 mandamentos? Como ele fez esses 2 mandamentos? Ele dividiu as 2 tábuas. 10 mandamentos. 5 primeiros mandamentos são de amor a Deus. Os 5 primeiros mandamentos é amar. Amar a Deus, respeitar a Deus, não ter outros deuses, guardar o Shabat em reverência a Deus, obedecer pai e mãe, né? Toda essa linha de ligação entre Deus e o homem está ali na primeira tábua. Primeiro mandamento, amar a Deus. E o segundo mandamento? Não roubarás, não matarás, não darás falso testemunho. Enfim, 5 mandamentos para você honrar o próximo, amar o próximo. As 2 tábuas de mandamento são 2 mandamentos de amor. Primeiro mandamento, amar a Deus. Segundo mandamento, amar o próximo. Tanto que lá em Apocalipse falam, né? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Qual que é o primeiro amor? Os 5 mandamentos de Deus. Amar a Deus, honrá-lo, respeitá-lo, não ter outros deuses, não ter líderes no lugar de Deus, guardar Shabat, honrar pai e mãe. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O segundo amor não tinha, que é o próximo. O primeiro amor foi abandonado. Exatamente isso que nós vemos nas congregações hoje. Abandonado o primeiro amor. Tanto que eles falam que pai e mãe não é família, é parente. Essa divisão ela é maligna. Acabaram com os 5 mandamentos. Fala para você não guardar Shabat porque Shabat foi abolido. Fala que para você não amar a Deus conforme a Bíblia está escrito na Bíblia porque o mandamento foi abolido. Não é para você honrar o teu pai e tua mãe nas necessidades que eles tiver, você ajuda, mas a sua família não tem pai e mãe porque pai e mãe é parente.
rasgaram o primeiro amor. Tem, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. É com base nisso que nós fomos criados. E aí, nós não entendemos nada do que Paulo fala. É isso que é a grande questão. Pedro mesmo disse que haveria homens ignorantes que perverteriam, né, ou que não entenderiam o que Paulo disse e iriam falar o que Paulo não disse. Então vamos entender isso. A lei é para ser guardada? Sim. E eu vou explicar por quê, nós vamos entrar no texto daqui a pouco. Deus não rasgou o Antigo Testamento. O que nós precisamos compreender é que nós precisamos dividir, separar duas coisas. Porque nós temos duas coisas que nós tratamos como a mesma. E não é. As pessoas confundem a lei com a aliança. São duas coisas muito diferentes. Eu já fiz esse exemplo, eu vou repetir o exemplo aqui. Hoje, quando um jovem vai se casar com uma jovem, eles fazem uma aliança. O noivado é uma aliança de noivado, preparação para um casamento, que é a aliança de casamento. Os dois vão lá no cartório de registro de pessoas e vão fazer preparar ali o casamento. Então, haverá uma certidão de casamento programada para o dia do casamento, aonde eles vão estar de acordo com o quê? Com a lei do país que rege, né, que eles vivem. Então, estamos no Brasil, um jovem e uma jovem vão se casar e eles fazem um contrato não, que nós não fazemos contrato, né? Mas eles fazem uma aliança e vão até o cartório e assinam esse documento. Esse documento é a prova da aliança que foi feita. E esse contrato de casamento, essa certidão de casamento, melhor dizendo, ela está protegida pela lei que rege o casamento entre pessoas. Então existe uma lei para o casamento, ok? Existe uma lei. E duas pessoas se uniram através desta lei, com base nesta lei. Elas fazem uma aliança dentro dessa lei. Por exemplo, o homem não pode chegar e falar, olha, eu vou casar com essa mulher aqui e vou casar com a outra também. Ainda que essa mulher aceitasse, no Brasil é crime. Eu sei que tem vários casos extras aí que não quero entrar nesse assunto, mas eu estou falando de casamento. O cartório não vai, quando você vai fazer o casamento, eles passam o nome lá, entra numa lista lá e eles procuram no Brasil inteiro se não existe um outro registro de casamento. Porque ter dois casamentos é crime no Brasil. É crime. E quem diz que é crime? A lei. É lei. Então essa lei, ela vai proteger o casal dentro de certos parâmetros, mas ela não vai obrigar o casal um a ser fiel ao outro. Mas ela tem a proteção. Existem regras. Existem regras. Acontece que, às vezes, infelizmente, muitas vezes acontece, o casal está casado, só que um dos dois rompe o casamento. Não quer mais, enfim, vai lá e divorcia. Eles quebraram. O que eles quebraram? Eles quebraram a aliança de casamento deles ou eles quebraram a lei brasileira que rege os casamentos? O casamento foi desfeito, toda a lei foi abolida. Não existe mais lei de casamento no Brasil. Pode casar com 2, com 3, com 5, porque houve divórcio. Teve um divórcio e acabou a lei. É isso que acontece? Não. Não. Houve um divórcio, aquele casamento foi quebrado, aquela aliança foi quebrada, mas a lei continua valendo. Se um dos dois buscar na justiça algo referente àquela aliança, a lei do casamento, que ela tenha sido, comprou um imóvel
e não quer dividir o imóvel e o imóvel foi adquirido durante o casamento e o imóvel é um bem que o casamento foi feito na comunhão parcial de bens. Então a mulher tem direito à metade ou o homem, e o homem tem direito à metade, e uma das partes fala: não, vai ficar para mim, é meu porque eu quero. O que essa parte que está sendo prejudicada pode fazer? Entrar na justiça. Ela vai buscar na justiça o direito aos seus 50% do imóvel, porque a lei diz que ele ou que ela tem direito a isso. Para que vai servir a lei nesse aspecto? Vai servir para mostrar quem está agindo de má fé na partilha dos bens. A lei vai revelar: olha, o que a lei diz? A lei diz que é para metade para cada um. Quem que não está querendo dar a metade? Essa pessoa é a pessoa que está agredindo a lei. Então veja que a aliança de casamento, ela não tem nada a ver com a lei. Ela está ligada à lei, mas a lei é pétrea. A lei não vai ser mudada porque um casamento não deu certo. Trazendo isso para o mundo espiritual, o que acontece? Deus determinou as suas leis, são leis eternas. E dentro dessa lei, ele chamou Israel e ele falou, primeiro, Abraão, você será o pai de uma nação. Daqui a pouco Abraão teve um filho, enfim, não foi como Deus tinha planejado. Ele então, Deus fica 13 anos sem falar com ele, volta a falar com ele e diz: Abraão, eu vou fazer você pai de várias nações. Aí entra nós, ok? Estrangeiros, não judeus. Abraão já era Isaac, Isaac já era Jacó. Jacó tem o nome mudado para Israel. Então, quando a Bíblia fala para você, filhos de Israel, se você crê em Deus e você crê que é filho de Abraão, pela fé, então você é filho de Abraão, você é filho de Isaac, você é filho de Jacó, você é filho de Israel, porque Jacó teve o nome mudado. Jacó vai para o Egito e do Egito nasce o povo de Deus. Então Deus faz um contrato de casamento com esse povo. Quando o povo sai do Egito, ele faz um contrato de casamento com esse povo, que é o povo de Israel. Saiu muitas pessoas estrangeiras no meio, junto com o povo de Israel, que também foi chamado de povo de Israel. Todos ali eram filhos de Israel, naturais ou não naturais, estavam dentro do mesmo contexto como o povo de Israel. E Deus, então, ele vai casar-se com esse povo, uma aliança que ele faz com esse povo. Ele atravessa o povo, vai lá no Monte Sinai, e no Monte Sinai ele faz o contrato de casamento. O judeu até hoje faz isso, chama-se Ketubá. Quando o judeu vai casar, primeiro ele faz o contrato de casamento. Né? Quando fala que Maria, ela tinha um compromisso com José, mas ela ainda eles não tinham tido um contato. Por quê? Porque ela tinha um compromisso de noiva. O casal acertava o casamento, era um contrato que eles faziam. O noivo então entrega uma ketubá para a noiva que protege a noiva. A ketubá tem algumas regras, mas de proteção à noiva. O que é essa ketubá? Espiritualmente é a Bíblia. Deus, no Monte Sinai, entrega a ketubá para a noiva, que é Israel. E eles vão caminhar até Jerusalém, que é a casa onde a noiva e o noivo vão morar. Vai se consumar o casamento no grande dia. Só que esse casamento foi adiado. Agora vai acontecer quando Yeshua voltar. Mas esse era o plano inicial. Então, a noiva recebe a ketubá, e ela tem que cumprir a ketubá para ela estar de acordo com os padrões do noivo quando o noivo vir buscá-la. E aí o prazo de mais ou menos 2 anos para o casamento acontecer. Tudo bem. A noiva recebeu a ketubá, ela vai andar nos caminhos do Senhor. O que acontece? A noiva, ela tem que andar em santidade. A ketubá está falando que ela não roubar, não adulterar, não quebrar shabat, honrar pai e mãe, enfim. As regras da ketubá. As regras do contrato de casamento. Aí, o que acontece? O povo saiu com o coração cheio de idolatria lá do Egito.
E eles começam a enfrentar Moisés, a causar problemas, a idolatria, o bezerro de ouro e tantas outras coisas mais. E vai decorrendo, passa o tempo. Aí eles já não, essas pessoas já não entram, os seus filhos entram, aí vem os profetas para corrigir o povo. Ele, no geral, o povo de Israel, prioritariamente formado por judeus, tem então a aliança quebrada. Isso, depois eu volto aqui para o texto para explicar Paulo, tá bom? Não estou fugindo, não. É que nós temos que entender o contexto. Se você ficar separando antiga aliança, velha aliança, Velho Testamento e Novo Testamento, você não vai conhecer a Deus. Porque o Novo Testamento é só uma instrução básica. Você compra um carro de luxo, cheio de tecnologia, não tem aquele monte de botão, você não sabe onde você vai mexer. Aí vem hoje não vem mais o CD, mas vem uma mídia, e essa mídia vai te, clica aqui para isso, para você fazer aquilo, você faz isso. É os caminhos para você andar e ter o melhor proveito. Então a Bíblia, o que chamam de Novo Testamento, é isso. Olha, Yeshua veio me ensinar, ele veio mostrar essa mídia de como ser um bom servo de Deus. Então, o povo está lá no deserto e o povo quebra a aliança. Aí, teria muito mais, né? A gente tem aqui quando Deus formou a noiva. Eu não vou poder entrar aqui por causa do tempo, né? Daria para escrever um livro sobre isso. Aliás, eu já coloquei isso no livro. Eu não sei, acho que deve estar em Tirando os Óculos Romanos ou em Shabat das Delícias. Eu já trouxe essas passagens. Mas vamos lá. E se alguém quiser, é só pedir aqui, manda o seu e-mail, fala o livro que você quer, que eu te mando gratuitamente o livro online, né? O livro online eu distribuo gratuitamente. Veja só, isso que as pessoas não entendem. Pensa que Deus vai casar com uma outra noiva. Ele desistiu da noiva Israel, vai casar com a noiva gentílica. Não, não. Preste muita atenção. Por favor. O povo quebrou a aliança. O que eles faziam para andar de acordo com a aliança? Quando eles erravam, eles pediam ajuda de Moisés e tal, e Moisés orava a Deus, aí fazia sacrifícios. Então, o que mantinha, o que trazia o povo de volta para a sanidade, para a sanidade espiritual, para estar bem espiritualmente, era o sacrifício de animais. Pecou, alguém tem que morrer. Aí um substituto, um corban, um cordeiro, por exemplo, era morto no lugar da pessoa. Isso é na velha, como chamam de velha aliança. Não é lei. A lei é perpétua. Essa aliança fica velha quando o povo não obedece, porque a lei não está dentro deles, a lei está fora, a lei está em tábuas, gravada em pedras. Eles estão vendo a lei lá. Não matarás, eu não posso matar, eu mando Pilatos matar. A lei está fora, não dói dentro, não tem consciência. Não deu certo. Aí Deus fala, vou fazer uma nova aliança, mas com quem? Com a mesma noiva. Ó, a noiva quebrou a Ketubá, mas Deus é tão bom que ele vai falar, eu vou te perdoar e vou fazer uma nova aliança com você. Olha só o que diz. Em Jeremias 31. Capítulo 31, verso 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova lei? Não. Nova aliança. Quem que é a noiva que ele vai fazer? Ele vai casar com uma noiva nova? Israel não deu certo. Não, é a mesma noiva. Está aqui, ó. Firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. É a mesma. A casa de Israel, as 10 tribos que foram espalhadas, as 10 tribos do norte, e a casa de Judá, as 2 tribos do sul. Então, aqui já tem um problema. Não tem aliança com o gentil. O gentil não tem aliança com Deus. Só tem uma chance do gentil ter aliança com Deus. Ele faz, entrando para o povo de Israel, fazendo parte da noiva, aí ele vai ser povo de Deus, povo de Israel. Deus não tem uma noiva gentílica. A noiva é a mesma. A oportunidade é aberta para nós fazermos parte do povo de Israel, como as pessoas que estavam no Egito entraram
saíram, melhor dizendo, do Egito e entraram em meio ao povo judeu e fez parte do povo judeu. A regra é a mesma. Firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E aí ele fala, não conforme a aliança, não é a lei, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar do Egito. Porquanto eles anularam a minha lei? Não, eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Olha o que Deus está dizendo. Ele tinha desposado, ele fez um contrato de casamento com a casa de Judá e a casa de Israel. Ele fez um contrato de casamento. Mas ainda que ele tenha feito o contrato de casamento, eles quebraram a aliança, eles quebraram a Ketubá, eles não respeitaram a Ketubá. Como hoje as pessoas não respeitam o que está escrito na Bíblia. E aí ele fala, eu vou fazer uma aliança, mas não vai ser igual àquela aliança. Não é a lei que muda. É a forma. Como que era aquela aliança? Eu acabei de dizer. Aquela aliança, ela era feita, ela estava fora do homem. Ela estava nas pedras. Ok? A pessoa podia olhar, né? Como eu já acabei de falar do exemplo, os sacerdotes, não matarás, eu não posso matar. Mas eu posso, o Herodes pode, eu mando lá e Herodes mata. E aí eu estou isento. Por quê? Porque a lei não estava dentro dele, estava fora. Como tem muita gente hoje. Aí Deus fala, a aliança não vai ser igual àquela não. Agora vai ser diferente. Agora, porque veja bem, a Bíblia fala que Israel se prostituiu. Tem textos pesadíssimos aqui na Bíblia, falando que Israel se prostituiu. É essa figura de linguagem que é usada. Se Deus deixou o povo porque ele se prostituiu, agora vai fazer uma nova aliança onde ele fala, agora vocês vão poder se prostituir? Porque celebrar Natal é prostituição espiritual. Chamar o domingo de dia do Senhor é profanar o Shabat, é uma prostituição também espiritual. Não faria sentido. Não. Deus, nessa palavra, nós vemos que Deus está focado no que eles fizeram. Eles pecaram naquela aliança que a lei estava escrita em tábuas. Agora ele fala, eu vou fazer uma aliança diferente, não como aquela. Olha só o que ele diz. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei. Olha aqui vem as informações. Agora Deus está dizendo, vou fazer uma nova aliança, vai ter um casamento. Aquela aliança de casamento foi quebrada, mas o casamento vai acontecer, só que agora vai ser diferente. Então vamos descobrir agora com quem vai ser a aliança. Porque lá atrás nós já vimos aqui, nós acabamos de ver que Deus firmaria uma nova aliança com a casa de Israel. E aqui ele repete, porque esta é a aliança que firmarei. Com quem? Com a casa de Israel. De novo, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Esta é a aliança. Esta o quê? Quando eu falo para você que esta caneta é porque ela está na minha mão. Se você tiver uma caneta na sua mão agora, eu posso dizer que você está com essa com 2 S. Essa caneta está na sua mão. Mas esta caneta está na minha mão. E Deus está dizendo que ele vai fazer porque esta está com ele a aliança. Esta é a aliança. Então ele está aqui. Ele vai apresentar a aliança que está com ele. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Qual é a aliança? Como é essa nova aliança? É só graça? É fazer o que quer? Esquecer as leis de Deus? É poder fazer tudo o que Israel não pôde fazer? Sem ser condenado? Não. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha o que é. Veja aqui. Aqui está dizendo o que é a nova aliança. Na mente
aqui, ó, entre os olhos, aonde os seguidores da besta têm um sinal, no meio dos olhos, no mesmo lugar. Na mente, lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração, lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha que interessante. Olha o que é a nova aliança. Nós já vimos aqui. Eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança. E aqui ele fala, esta é a aliança que eu farei. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente, imprimirei as minhas leis. Quem que escreveu as leis nas pedras que foi dado para Moisés? Você se lembra? A Bíblia diz que foi o dedo de Deus. Depois Moisés quebrou essas tábuas. Deus mudou de plano porque o povo se prostituiu com bezerro de ouro. Moisés quebrou a tábua. Agora Deus vai, agora fica pela graça mesmo, Moisés? Não. Moisés, traz outras tábuas, iguais àquela que eu fiz, que eu te dei. Porque Deus tinha preparado as tábuas, agora Moisés prepara. Só que, na hora de escrever a lei, quem que escreve a lei? Deus escreve de novo a lei, com o dedo dele. Agora, na nova aliança, ele diz, na mente lhes imprimirei. Ele mesmo vai imprimir a lei dele na mente e no coração daqueles que vão ser noiva dele. Se a pessoa não tem a lei de Deus no coração, está abolida, ela não é noiva. Quem sabe um convidado? Mas noiva não. Não sei se é convidado, mas noiva não é. Está aqui, olha. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. E no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Está falando de nova aliança. Aí vai ter pastor, vai ter pregador que vai dizer, mas isso é Antigo Testamento. Mas está falando de profecia. Não, mas é Antigo Testamento. Então tá bom. Então vamos para o Novo Testamento. Ok? Vamos lá, não tem problema. Vamos lá para Hebreus, capítulo 8. Vamos ver se é o capítulo 8. É. Então vamos, que é Novo Testamento. Então vamos de Novo Testamento. Hebreus 8, capítulo 8, versículo 8. Versículo 7, ó. Por quê? Se aquela primeira aliança, não é lei, tivesse sido sem defeito, de maneira nenhuma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Olha o que Paulo está dizendo. Se aquela primeira aliança fosse sem defeito, se eles não tivessem quebrado a aliança, não precisava de uma nova. Mas como houve a quebra, foi procurada uma nova. E olha o que ele diz, Paulo cita aqui. E de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei uma nova aliança. Agora estamos no Novo Testamento. Será que é uma nova aliança com os gentios? E firmarei uma nova aliança. Com quem? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Se você não faz parte do povo de Israel, que é o verdadeiro descendente de Abraão pela fé, não tem aliança com Deus. Firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. E eu não me atentei para eles, diz o Senhor. Porque vamos ver, agora vai falar da aliança. Você está vendo que é o mesmo texto? Ele está citando Isaías, no Novo Testamento. Está provando que é essa aliança. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Qual é a aliança? A graça? Não. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu não lembro de um pastor ter pregado isso na vida. Cristão não. Está aqui. É Novo Testamento.
O Novo Testamento está falando que a nova aliança não é com gentil, é com o povo de Israel. Paulo diz também que nem todo nascido em Israel é israelita, né? O povo de Israel é o judeu que crê no Messias. Se o judeu não crê no Messias, ele também está desqualificado para essa aliança. É o judeu que crê no Messias. É o que nós lemos. Eu li lá no começo, Apocalipse, de novo, Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É os dois requisitos. Guardar os mandamentos e ter fé em Yeshua. Essa que é a diferença. E por que as pessoas não compreendem isso? Porque roubaram a lei de Deus ou do coração das pessoas. Roubaram. Está aqui. Exatamente isso. A Bíblia é muito clara. A Bíblia é muito clara. Os mandamentos de Deus são eternos. A aliança mudou. E uma dúvida que tem, porque aí nós vamos para Paulo para a gente finalizar. Paulo, o que ele diz lá? Veja só. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Agora fica fácil de nós entendermos. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Como que na antiga aliança, aquela aliança que ficou velha, como que o homem era justificado? Quando ele pecava, o que ele fazia para ser justificado? E isso é uma dificuldade, porque o cristão tem dificuldade de receber a lei, os judeus teve dificuldade e têm dificuldade de receber Yeshua. Porque pensa como é simples a equação. Na antiga aliança, quando o povo pecava, alguém tinha que morrer. Era para a pessoa morrer. Mas aí Deus permitiu que ele oferecesse um corban, um substituto, um animal sem defeito, inocente, era oferecido para reabilitar a pessoa à fé. Ela era justificada, toda vez que ela pecava, ela era justificada pelo derramamento de sangue. Sempre foi assim. 1,5 milênio, pelo menos, 1.500 anos pelo menos foi assim. Agora, na nova aliança, Deus cessa os sacrifícios. Ele sacrifica de uma vez, permite o sacrifício de Yeshua, de Jesus, uma vez, para toda a humanidade. Yeshua é o sacrifício perfeito. Na antiga aliança, só o judeu podia ser povo de Deus, só os judeus podiam ser purificados. Como que aqui no Brasil, embora não tivessem descoberto o Brasil ainda, mas como que aqui no Brasil as pessoas iriam, por exemplo, que está tão longe, né? Fosse lá no templo para perdão de pecados. Dinheiro muito alto, uma viagem extremamente longa, ia ser um benefício de poucos ricos. A justificação era para o povo judeu. O povo de Deus tinha esperança, tinha Deus. O gentil não. Veja um exemplo de Paulo aqui. Antes da pessoa ter Yeshua, que é a lei de Deus. Naquele tempo, Efésios 2:12. Naquele tempo, estavam sem Cristo. As pessoas, os gentios, estavam sem Cristo. O que significa estar sem Cristo? Separados da comunidade de Israel. Estava sem Cristo, então estava separado da comunidade de Israel. Quem tinha acesso ao perdão de pecados através de sacrifício era só a comunidade de Israel. As pessoas, os gentios não tinham isso. Eles não tinham Cristo também. Cristo é o que facilitou isso. E por eles estarem separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. Eles eram estranhos à aliança. Essa aliança de casamento com Deus era estranha para eles. Eles não tinham esperança. Para nós que somos gentios. E o que acontece quando a pessoa está sem Cristo e separado da comunidade de Israel? Você tem que estar dentro da comunidade de Israel, é o que eu estou falando. Quando a Bíblia fala povo de Israel, tem que estar falando com você. A pessoa estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel,
E era estranho as promessas, a aliança. Não tinha aliança. A aliança nunca foi para gentil. A aliança é só para o povo de Israel. E o que acontecia então? Olha só. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não tem lei. Não tem mandamento. Mandamento não conheço. Está abolido para mim, não conheço. Então, o que a pessoa tem? Nada. Ela não tem aliança com Deus, ela não tem Cristo, ela não tem esperança, ela está sem esperança e está sem Deus no mundo. Mas aí ela encontra Yeshua. E quando ela encontra Yeshua, Yeshua coloca ela dentro do povo de Israel. Ela começa a confessar a mesma fé. Israel que crê no Messias, como Paulo, Pedro, João, Tiago e tantos outros. Aí isso muda. Mas agora, em Cristo Jesus, Jesus apareceu na vida da pessoa, na minha, na sua vida. Vós que estáveis longe, longe de onde? Nós não estávamos separados da comunidade de Israel? Estávamos longe da comunidade de Israel. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados. Como nós somos aproximados? Pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E Cristo é a nossa paz, de ambos, judeu, crente em Yeshua, e gentil, que passa a crer em Yeshua, se torna um povo só. Que povo é esse? Povo de Israel que tem aliança com Deus. Eu vou mais para frente um pouquinho, porque depois senão vão dizer, ele fugiu desse texto. Não vou fugir de texto nenhum. Veja só. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, trazendo a paz. Então veja só, tem gente que fala, aboliu a lei. Presta atenção, por favor. E tendo derribado a parede de separação. Que parede de separação? E eles fizeram um muro de Soreg. Procura aí no Google ou na inteligência artificial. Procura saber sobre o muro de Soreg. Era um murinho da altura assim do joelho, mais ou menos, que os judeus criaram sem a ordem de Deus, criaram em volta do templo. E ali tinha umas plaquinhas que a arqueologia já tem encontrado aí. Você pode encontrar também aí na internet sobre arqueologia. Ou ir lá para Israel e ver também, enfim, nos museus. O que acontece? Havia uma placa dizendo que o gentio não podia passar daquele ponto. Tinha alguns acessos onde os judeus passavam, né? Tinha o muro e os acessos. E aí, do lado do acesso, tinha a placa que era proibido a entrada. Sujeito a pena de morte. É isso que estava e acharam essas placas recentemente, ok? Um muro de separação. O gentio não podia passar. E tendo derribado a parede de separação, Jesus derrubou esse muro físico? Não. Ele derrubou o muro espiritual. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne. Olha só, ele aboliu na sua carne. O que ele aboliu na sua carne? A lei de Deus? Não. A lei dos mandamentos na forma de ordenanças. A lei dos mandamentos na forma de ordenanças. O que é a lei dos mandamentos na forma de ordenanças? Era uma ordenança, quando a pessoa pecasse, matar um cordeiro, matar um animal, para ela ter os seus pecados expiados. Era a ordenança, essa aí já era uma ordenança que veio de Deus. Tinha a ordenança dos homens também. Tinha a ordenança dos homens que era o quê? Horas, né? A ordenança de matar animais está em Levíticos. A ordenança dos homens era lavar a mão ritualmente, várias práticas que eles tinham, forma de lavar os copos, não entrar na casa de um judeu, de um gentil, não ter contato com um gentil. Tudo isso eram ordenanças. E essas ordenanças foram abolidas na carne de Yeshua. Foram abolidas na carne de Yeshua. Agora vocês vão ter acesso com o judeu, tanto que Cornélio foi o primeiro que Pedro entrou na casa dele. Ok? Então,
É isso que acontece. A lei dos mandamentos na forma de ordenança, a lei de matar animais, de sacrificar animais, foi abolida na sua carne, porque ele fez o sacrifício do ser humano mais puro que a terra já teve. O mais inocente que a terra já teve, morreu por nossos pecados. E aí entra a confusão do judeu. Qual que é a confusão do judeu? Paulo, ele fala: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Qual é a dificuldade? O templo continuou até o ano 69 para 70. E os judeus continuaram fazendo sacrifício no templo. Continuaram fazendo. Só que os crentes em Yeshua já não precisavam mais. Com a destruição do templo, acabou. Não tem como fazer. Porque só pode fazer no templo. Então, muitos judeus que até se convertiam, aceitavam, criam em Yeshua, não convertiam não, faziam o Teshuvá, criam em Yeshua, muitos deles ainda achavam que era necessário. A vida inteira eles fizeram isso. Achavam que era necessário continuar fazendo os sacrifícios. E Paulo está dizendo: não. O homem é justificado pela fé em quem? Em Cristo. Você não precisa de apresentar um cordeiro no templo, você só precisa de ter fé que Jesus é o cordeiro que já foi apresentado em definitivo. É isso que está falando, não está falando que é para rasgar a lei de Deus, não. O homem é justificado pela fé em Cristo. Senhor, eu pequei, mas o sacrifício de Yeshua pagou pelos meus pecados, então me perdoa, Senhor, eu me arrependo, eu vou lutar para não fazer mais. Porque Yeshua é aquele que apresenta, que pagou pelos meus pecados. É como se você estivesse oferecendo Yeshua para Deus. A oferta de sangue que Yeshua fez por você, Senhor, está aqui. Ó, é como se a oferta de sangue de Yeshua fosse um salvo-condutos, entre aspas, nas suas mãos. E você apresenta: Senhor, está aqui, ó, o testamento que prova que Yeshua morreu pelo pecado de todos, e eu estou incluído em todos. Eu tenho fé para ser perdoado através do nome de Yeshua. Não para rasgar a lei, não para desobedecer a lei e falar que a lei foi abolida, não. Só para eu não ter que ir para Israel, esperar construir um templo para poder fazer o sacrifício, para ser perdoado. Não, eu posso ser perdoado porque Yeshua, eu tenho fé, eu creio que o sacrifício de Yeshua foi e é suficiente para mim e para toda a humanidade. É essa a justificação pela fé, é crer que Yeshua é o sacrifício suficiente para nós recebermos o perdão e fazermos Teshuvá, voltar para a lei, cumprir os mandamentos da lei. Agora, a confusão que as pessoas fazem: mas eles querem ser justificados por obras. Não! É isso que Paulo fala: ninguém vai ser justificado por obra. A lei de Deus, ela mostra o quanto nós somos pecadores. É isso. A lei mostra as nossas falhas. Como o Rabino diz, é como se você olhasse no espelho e visse os seus defeitos. Se você olhar no espelho e ver o seu cabelo tudo despenteado, quem tem cabelo, né? Eu não tenho mais. Mas quem tem cabelo, vê o cabelo tudo despenteado, se bem que tá numa modinha aí, né? Mas vamos pensar de uma forma normal, né? Tá tudo despenteado. O que você faz? Tô na graça, vou despenteado mesmo. Ou a mulher vai sair, ela olha no espelho, aí ela vê que ela fez lá alguma coisa no cabelo e tem lá uns 3, 4 bob lá pendurado no cabelo dela. Ela olha no espelho, ela vê aqueles bob. Aí ela pensa: eu tô na graça, eu vou trabalhar assim mesmo, não tô nem aí se as pessoas vão olhar. É isso que ela faz? Não. Ela olhou no espelho e falou: um bob, 2 bob, 3 bob. Ela vai tirar, vai se arrumar e depois ela vai sair. O espelho justificou ela? O espelho moldou ela? O espelho deixou ela mais bonita? Não. O espelho mostrou: você tá com um bob na cabeça. Aí ela se arruma e sai de uma forma correta. A lei é a mesma coisa. A pessoa olha para a lei como um espelho. Você está errado aqui. Ela fala: puxa, não posso continuar assim. Aí você conserta o seu erro e você vai andar de acordo com as normas. O espelho mostrou que você estava fora da norma. Você vai andar
com a norma. Mas Torá mostra que você está fora dos mandamentos. Você se arruma e anda dentro dos mandamentos. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Não adianta, ninguém vai dizer assim, eu vou ser salvo, não preciso de Yeshua, porque eu vou ser salvo porque eu cumpro todos os mandamentos. Não, ninguém vai ser justificado pelas obras da lei. Tudo que você fizer, a lei é obrigação, não é benefício. Ninguém vai falar, olha, eu cumpri toda a lei, eu tenho direito a um prêmio. Não, você não tem direito a nada porque você com certeza não cumpriu alguma coisa. Não foi perfeito em alguma coisa. Ninguém é perfeito. Só Yeshua agiu com perfeição aqui como ser humano, enquanto ele assim viveu. Então, ninguém é justificado pelas obras, somente pela graça de Yeshua que morreu por nossos pecados. Então, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé que ele tem, que Yeshua vai conceder a graça para ele. É só o que ele fala em seguida. É porventura Deus somente dos judeus? Porque se fosse era fácil, era só construir o templo de novo e o povo judeu já está tudo por ali mesmo, acabou. Mas não. Não. Ou é também dos gentios? Aí fala assim, é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? E como que eu vou ter meus pecados perdoados se eu precisar de ir para Israel com frequência? Não. Através de Yeshua, eu sou salvo, independente de obras da lei. Eu sou salvo porque eu confio em Yeshua, então não é as obras que eu fizer corretas que vão me salvar, mas eu não posso abandonar as obras corretas, porque aí eu me torno um pecador. Aí ele fala, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, e mediante a fé o incircunciso. Então aqui está falando do circunciso como judeu e o incircunciso como não judeu. E está dizendo que Deus é um só. E ele vai justificar o judeu pela fé. Ele tem que ter fé para ser justificado, senão não vai ser. E o gentio? Pela fé também. Não vai ser por obras. Mas o judaísmo tem esse costume. O costume, os bons costumes podem continuar, mas não vai salvar. O que salva é a fé em Cristo Jesus. Amém? E aí, o versículo que nenhum pastor quer pregar, para nós terminarmos com ele. Anulamos, pois, a lei pela fé? Olha a pergunta aqui. Essa pergunta responde tudo. Então, pera um pouquinho. Eu sou justificado não é pela lei, mas é pela fé. Então eu anulo a lei? Eu paro de praticar a lei? O que ele fala? Não, de maneira nenhuma. Só falta escrever, tá louco? Tá doido? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Não anule a lei. Confirma a lei. Ela é boa, perfeita e agradável. E seja salvo seja justificado mediante a fé em Jesus Cristo. Amém? Eu espero ter respondido essa pergunta. Se você quiser fazer algum acréscimo, mande nos comentários e nós vamos te responder. Que o Eterno abençoe e, se Ele nos permitir, no sábado que vem estaremos com um novo estudo.